E junta-se a esta emissão o economista Pedro Brinca. Olá, boa tarde, Pedro. Boa tarde. Bem-vindo. Temos aqui uma série de números ligados à economia, à situação do país. Vamos começar por estes números do desemprego. No espaço de um mês, há mais 3 mil pessoas inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Há 4 meses seguidos que o número não para de aumentar. E falamos aqui num aumento de 5% em igual período do ano passado. Sim, a economia tem dado alguns sinais de abrandamento. Esta semana também saíram números relativamente às falências. Tivemos a maior número de falências neste último mês de todo 2023. A União Europeia como um todo está no maior pico de falências desde 2015. É normal que estes números possam refletir algum abrandamento da economia. Portugal, no último trimestre, já teve um crescimento negativo de cerca de 0,2. A zona euro teve um crescimento negativo de 0,1. Isto já contrasta bem com aquilo que foi a pujança económica, por exemplo, de Portugal, no princípio do ano, em que surpreendeu tudo e todos por um crescimento muito acima daquilo que era a expectativa. Não obstante, eu não poria muito esforço a interpretar estes números, porque são taxas de variação mensal. Estas taxas de variação mensal sofrem muita sazonalidade. Nós viemos do verão, é normal que, dada a importância do turismo na economia nacional, que saindo do verão a taxa de desemprego possa subir um pouco. Só mais lá para a frente é que daqui a uns meses é que poderemos saber quanto deste aumento foi realmente da conjuntura, da questão da sazonalidade, e quanto é que deste aumento é estrutural e pode estar ou não a sinalizar um aumento do desemprego a um prazo mais alargado. É bom lembrar que no Orçamento de Estado o plano macroeconómico, o cenário macroeconómico que estava subjacente à proposta do Orçamento de Estado para 24, previa números de desemprego em níveis historicamente baixos. Naturalmente, se esses números não se concretizarem, vamos ter mais pessoas a receber transferências e apoios por via de estarem desempregadas, vamos ter menos pessoas a criar receita fiscal e por essa via a parte do orçamento e as contas do superávit tornam-se um bocadinho mais complicadas. Já há 4 meses que o desemprego não para de aumentar e tivemos temperaturas quentes até há pouco tempo. A sazonalidade também parece que já se fazia refletir até numa altura que não deveria fazer, não é? Também em 2 semanas os bancos receberam mais de 10 mil pedidos para congelar a prestação da casa. Percebe-se que os portugueses estão aqui entre esta opção ou a das amortizações, que também dispararam, e o reembolso antecipado, 64%. Que análise é que faz destes dados? Bem, neste momento, há poucos investimentos que sejam mais produtivos ou mais rentáveis do que amortizar crédito. Se nós pensarmos, por exemplo, nos PPRs, os PPRs em 2022 tiveram uma rentabilidade média de 2,5%. Ora, neste momento, crédito à habitação, a taxa variável está acima de 4 e tal por cento, o que significa que há poucas opções mais rentáveis do que seja amortizar crédito. Neste caso, a habitação, se for crédito ao consumo, então ainda mais. Mas apenas pode amortizar crédito quem de facto tem os meios para isso, quem tem disponibilidade de tesouraria para isso. Um dos problemas do combate à inflação é que, de facto, a inflação é uma média e, apesar de podemos falar de números de 6% ou 5% ou 4% de perda de poder de compra para quem não tivesse, por exemplo, um aumento salarial face ao ano transato, o que é certo é que houve umas famílias para quem os preços em média subiram muito mais do que para outros, porque, por exemplo, as famílias mais desfavorecidas têm um peso da alimentação e da habitação, que são bens que aumentaram muito mais do que a média, no seu cabaz. E nesse sentido, obviamente que o esforço do combate à inflação sente-se de maneira desigual ao longo da distribuição de rendimento e as famílias mais desfavorecidas estão obviamente numa situação muito mais frágil do que apenas a média dos números poderia sugerir. Na questão da adesão ao congelamento das prestações, o congelamento das prestações por si, na minha opinião, não traz grande vantagem. Existe um consenso que já atingimos o pico nas taxas de juros, e aquilo que se espera é, até ao verão, que as taxas de juros possam inverter o ciclo e começar a descer, mas é que na medida que o Governo apresentou não está apenas o congelamento da prestação, mas também uma descida substancial da prestação a pagar todos os meses, com a diferença daquilo que pagariam se não beneficiassem da medida para ser pago lá mais para a frente, não é? E presumo que seja por aí, pela diminuição da prestação e não só pelo congelamento, que muitas destas famílias poderão estar a aderir à medida.
A adiar aqui o problema, não é? Esperando tempos melhores. Por outro lado, há também, e estamos a falar que há, no fundo, várias velocidades na sociedade portuguesa. Há o salário médio real em Portugal a aumentar 2,4% no terceiro trimestre e com esse valor da taxa de inflação foi menor neste período. Isto representa, de facto, um aumento do salário real. Isso sente-se no bolso dos portugueses? Como em tudo, as médias são o que são, não é? Se nós tivermos um frango e eu comer sozinho, em média nós dois temos meio, mas está-se cheio de fome e eu se calhar estou de barriga cheia, não é? Naturalmente que as médias valem o que valem, sabemos que os salários aumentaram menos, por exemplo, para a função pública, aumentaram mais em determinados setores. Também é verdade que nós já vemos um abrandamento desse crescimento real dos salários. No trimestre anterior, esse crescimento, o aumento nominal dos salários tinha sido 6,9%, agora já só foi de apenas 5,9%, o que vale, lá está, é que a inflação tem estado a descer de forma significativa e isso é aquilo que tem também contribuído de forma determinante para o aumento do poder de compra, que é uma exceção. Se nós olharmos para o conjunto da zona euro, na zona euro, o crescimento real dos salários não é, para a maioria dos países, uma realidade. Portugal está, nesse sentido, aqui num regime de exceção naquilo que é a Europa neste momento, porque teve um crescimento real positivo do poder de compra médio dos salários. Para isso também poderá ter contribuído o facto do salário mínimo ter subido bastante e Portugal ser dos países, talvez aquele que, ou dos países que mais percentagem tem dos seus trabalhadores a receber o salário mínimo. Pedro Brinco, obrigada por esta análise Obrigado. e estes números que foram conhecidos ao longo do dia. Boa tarde.